Tem alguém que você idealiza? Ou seja, que você só vê coisas boas nessa pessoa e não consegue perceber nenhum defeito, nada de ruim, ou até às vezes você percebe uma coisinha ou outra, mas é tudo coisa irrelevante? Toma cuidado com isso, porque pode ser que você esteja presa num mecanismo de defesa que chama idealização. Nesse mecanismo de defesa, nossa mente faz com que a gente veja só as coisas positivas e muitas vezes essas coisas positivas a gente percebe de forma exagerada e não vê nada de negativo. Esse mecanismo de defesa, ele nos desconecta muito da realidade, pode trazer muito problema para a vida, tá? Então, por exemplo, quer dizer, antes de eu dar o exemplo, isso acaba acontecendo porque provavelmente enxergar aquelas coisas que não são boas naquela pessoa traz muita angústia pra gente por algum motivo. Por exemplo, é muito comum ver na clínica o paciente chegando e ele idealizando um pai ou uma mãe, ele contando coisas ali que aconteceram na vida dele, mas ele não consegue enxergar em nenhum momento os erros daquele pai ou os erros daquela mãe que ele idealiza, tá? Por que a gente precisa quebrar a idealização? Porque se a gente fica preso nisso, pode resultar em uma série de problemas. Por exemplo, às vezes uma pessoa que idealiza uma mãe ou um pai, pode ser que ela se torne uma pessoa extremamente autocrítica na tentativa de se igualar, de estar à altura daquele pai ou daquela mãe. E isso faz com que ela não consiga se permitir ser humana, porque ela está idealizando tanto aquela mãe ou aquele pai que ela tem que estar à altura dele, né? Daquela mãe, daquele pai. E ela não vê eles como humanos, como pessoas que falham, e então, portanto, ela também tem que ser perfeita. Então, pode ser que desenvolva uma autocrítica muito grande. Não quer dizer que todo mundo que tem autocrítica é uma idealização que está por trás, mas quer dizer que em alguns casos pode ser, tá? Ou, por exemplo, um outro exemplo que eu tenho aqui, uma pessoa que briga demais com o marido e o tempo todo tá brigando, parece que tudo nele irrita e ela descarrega uma agressividade naquele marido desproporcional aos fatos. Isso significa que pode ser que por trás, né, daquele descarrego, daquela raiva tão grande ali daquele marido, ela esteja colocando nele coisas que nem são dele, mas que são do pai que ela idealiza. Então o pai, ela vê tudo como perfeito, não consegue enxergar nenhum erro, nenhuma falha, mas aquilo tá reprimido dentro dela, mal resolvido, e ela precisa colocar em algum lugar, e aí ela coloca no marido e descarrega nele coisas que nem são deles. Isso eu tô cansada de ver no consultório. A pessoa brigando muito ali com o marido ou com a esposa, né? Tô pegando exemplo de marido, enfim, só por nível de exemplo. E quando você vai ver, aquele marido até faz uma coisa ou outra, claro, mas não compatível com o nível de emoção. E quando você vai analisar ali a relação daquela pessoa com o pai, você vê que aquele pai cometeu 1 milhão de falhas com aquela mulher, mas que ela vê ele como um herói, como alguém que, enfim, que não cometeu nenhum erro, e ela idealiza aquele pai, mas descarrega tudo no marido. Então é importante que a gente consiga perceber essas conexões para a gente, inclusive, se desprender delas e se conectar cada vez mais com o real. Um outro exemplo é, por exemplo, aquela pessoa que está no estado de apaixonamento ou de fixação ali em alguém e ela vê aquela pessoa como a mais perfeita do mundo. Meu Deus, encontrei o príncipe encantado. Provavelmente ali está acontecendo alguma idealização, porque não existe príncipe encantado, né? Então, se você se vê nesse movimento, desconfia. Por quê? Porque tua mente está pegando só as coisas boas e não enxergando as ruins, porque de alguma forma enxergar as coisas ruins é difícil para você. Qual que é o problema disso? Bom, aí você se aprofunda nessa relação, casa, não vê o que de fato está acontecendo ali, depois
tem muito problema, né? Toma na cabeça. Então, a gente precisa sempre estar conectado com o real, tanto o real externo do que está acontecendo, quanto o real que está dentro da gente. Então, é extremamente importante a gente quebrar as idealizações, seja com o nosso pai, com a nossa mãe, para a gente resolver isso dentro da gente, se conectar com o pai e com a mãe real, como também, às vezes, de um parceiro ou de uma parceira, para a gente não idealizá-la e colocar ali naquele pedestal e perder o senso de realidade e acabar se envolvendo em problemas, tá? Então, a idealização, ela é muito perigosa, tá? Então, toma cuidado, analisa quem você anda idealizando.